Então, ontem eu expliquei para vocês um pouco sobre colocação pronominal. Colocação pronominal é um conteúdo que tem a ver com a posição do pronome. Onde é que o pronome vai ficar? Se ele vai ficar no início, depois do verbo, antes do verbo ou no meio do verbo. Então, eu relembrei a vocês que existem vários tipos de pronomes. Pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos, pessoais, de tratamento. Os pronomes pessoais são divididos em dois tipos, os do caso reto e os do caso oblíquo. Os do caso reto são aqueles que funcionam como sujeito, como vocês estão vendo aqui na tabela. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Os oblíquos são divididos em dois tipos, os átonos e os tônicos. Os átonos são aqueles que antes dele não tem preposição, não precisa de preposição. E os tônicos são aqueles que precisam de preposição. Daí, pela pronúncia, pela fonética do mi e do min, como são parecidas, acaba tendo essa confusão de qual usar. Mas o min, como vocês sabem, ele é um pronome oblíquo tônico. Então, se ele é tônico, antes dele sempre tem que ter uma preposição, como traga isso para mim, falou mal de mim, isso está contra mim. Então, sempre tem que ter uma preposição antes do mim. Já o mi, não. O mi, ele acompanha o eu. E, em alguns casos, ele substitui o eu. Então, me sinto bem. Quero dizer, eu me sinto bem. Ele está atrelado ao eu. Ele está juntinho ao eu. Só que, nesse caso, eu quis omitir o sujeito e deixei apenas o complemento, que é o me. Existem também três formas de colocação pronominal. A primeira é chamada de próclise. É a mais usada em nossa língua, porque a nossa língua é uma língua proclítica, ou seja, é uma língua que usa muito a próclise. E na próclise, o pronome ele sempre fica antes do verbo. Já na ênclise, existe um hífen, ela é formada por um verbo, depois do verbo um hífen, depois do hífen o pronome, tipo senti-me. Amo-te. Amo-te é ênclise. Te amo, próclise. Amar-te-ei, mesóclise. A mesóclise, observem como é estranho, amar-te-ei. Acontece muito em livros. A mesóclise ela é muito usada em livros, numa linguagem culta, em resumo. Só que a mesóclise ela está entrando em desuso em língua portuguesa. Quer dizer, a nossa língua não está mais usando mesóclise, e até em situações mais cultas está se deixando de usar. Por isso que provavelmente, anos à frente, possa ser que ela pare de existir, que ela não existe essa regra sobre mesóclise. Até porque a nossa língua ela está em constante mutação. Então, não tem lógica deixar algo que não se use. Existem algumas regras que devemos saber para podermos usar a próclise. Lembrando que a próclise é a que é mais usada, então vão ter mais regras, vai ter mais regras do que as outras. Com palavras de sentido negativo. Sempre que eu tiver qualquer palavra de sentido negativo, nada, nenhum, nunca, não, sempre que eu tiver palavras de sentido negativo, ela puxa o pronome. Lembre sempre, é como se a palavra de sentido negativo fosse aqui e o pronome fosse aqui. Ela atrai, ela puxa o pronome. Então, a palavra de sentido negativo, ela puxa o pronome. Se eu tenho aqui nunca, cadê? Deixa eu botar aqui para destacar. Então, se eu tenho aqui esse nunca, ó, nunca me faltou e não nunca faltou-me. Por que eu não poderia colocar nunca faltou-me nada? Porque eu tenho uma palavra atrativa. Se eu tenho uma palavra negativa, ela está atraindo o pronome para antes do verbo, como acontece aqui. Acontece também com pronomes relativos, que, quem, cujo, qual, que vocês estudaram, orações adjetivas, ainda este ano. Então, os pronomes relativos são aqueles que podem ser substituídos por o qual, no qual, as quais, na qual, nas quais. Então, este é o advogado que lhe falei. Este é o advogado, o qual lhe falei. O lhe, ele ficou antes do verbo falei, porque
nós temos aqui um pronome relativo, e ele deve ficar grudadinho ao pronome relativo, bem próximo ao pronome relativo. Pronomes indefinidos. Todo, cada, muitos, bastantes. Lembrando que o pronome indefinido é aquele que não define a quantidade exata de algo. Então, se eu disser assim, muitos irão votar... Um exemplo, muitos irão votar no Tarcísio Freire. Um exemplo. Esse muitos, eu disse quantas pessoas ao certo vão votar? Observem que não. Eu não disse 30, 40, 100, 1 milhão. Não disse quantos. Então, como eu não disse a quantidade, ele é um pronome indefinido, porque ele indefine. Ele não define a quantidade de algo. Olá, André. Advérbios. Os advérbios também, eles são palavras atrativas. Elas são palavras atrativas. Talvez te convide para meu aniversário. Observe que o talvez é um advérbio de dúvida. É um advérbio que mostra dúvida, talvez. Por isso que o ti tem que ficar pertinho dele. Porque quando eu tenho um advérbio, o advérbio puxa o pronome. Conjunções subordinativas. Vocês estudaram já todos os tipos de orações subordinadas. Estudaram já os substantivos, são 6 tipos. Estudaram as adjetivas, que são mais 2 tipos. E as adverbiais, que são 10 tipos. Então, vocês estudaram todas as orações e viram ao longo deste ano que elas são precedidas por preposição. Preposição não, por conjunção. Exemplo, a explicativa. Porque uma comparativa, como uma adverbial temporal, quando, ou uma conformativa, como também. Então, observem que essas conjunções são chamadas de subordinativas porque elas introduzem uma oração subordinada. Então, sempre que eu tiver uma conjunção subordinativa, o pronome vai ficar pertinho dela, né? Que é uma conjunção dela. Com a preposição em antes do verbo no gerúndio. Então, eu tenho o verbo no gerúndio e tenho o em se tratando e não em tratando-se. Gente, isso aqui nem precisa de regra para você saber. Observe como fica estranho falar em tratando-se de festa, em se tratando. Tem um gerúndio, tem um verbo terminado aqui em NDO, é um gerúndio, e nós temos a preposição em, o uso da preposição em. Nas orações que expressam. Gente, tá errada a palavra expressam. Venha observar agora. Está a expressão. Que horror. Deixa eu ajeitar. Pronto. Nas orações que expressam desejo, ou seja, em orações optativas. Sempre que eu tiver orações... Deixa eu ver quem está pedindo para entrar aqui, o Gui. Sempre que eu tiver orações optativas, ou seja, quando eu desejar algo para alguém. Ontem, gente, eu falei sobre aqui o sinal de exclamação, que muita gente esquece. Sempre que eu for desejar algo para alguém, seja de bom ou de ruim, independente. Sempre que eu for desejar algo para alguém, eu tenho que colocar uma exclamação no final. Por quê? Porque é uma frase optativa. E nas frases optativas, eu desejo algo para alguém. E é obrigatório colocar uma exclamação. Nas orações exclamativas e interrogativas. Sempre que eu tiver uma oração exclamativa ou interrogativa, o pronome ele vai ficar pertinho dessa conjunção ou desse pronome. Nesse caso, como me enganei contigo. Observe que o me ele fica antes do verbo porque
nós estamos tendo aqui uma frase exclamativa, eu estou exclamando algo que eu sinto. Quem me chamou e não quem chamou-me. Então, sempre que eu tiver uma frase interrogativa, acontecerá a próclise. Pronto, tudo isso aqui eu expliquei ontem. Hoje vamos começar agora com a ênclise. A ênclise é quando o pronome ele está após o verbo, quando ele está depois do verbo. Então, ela acontece primeiro. Ela é muito fácil. Eu adoro a ênclise porque, primeiro, são poucas regras e é muito fácil de se saber onde usá-la. Primeiro de tudo, gente, nunca comece uma frase, um período, um texto, seja lá o que for, com pronome. Nunca. Mas não é qualquer pronome, esses aqui, ó. Esses pronomes aqui, eles não devem iniciar sentenças. Nunca devem iniciar sentenças. Deixa eu pular aqui. Então, ó, fale-me a verdade. Por que eu não comecei aqui com me fale? Porque o me é um pronome oblíquo átono. E perante a regra, eu não posso iniciar período com pronome oblíquo átono. Não posso. Menina, se toque. Eu digo se toque. Se toque. Eu posso até falar, porque ninguém é obrigado a usar a norma culta direto. Mas qual era o ideal aqui, por estar iniciando o período? Em nono ano. Se está iniciando o período, deveria ser se toque. Teria que ser toque. Não pode começar com pronome. O Luiz Henrique fez uma pergunta aqui no bate-papo. Deixa eu explicar. Ele perguntou a diferença entre o bastante e o bastantes. Gente, eu expliquei isso aqui já a vocês, mas ninguém é obrigado a saber de tudo na vida, nem eu sei. Então, vou reexplicar. Olha, o bastante, na verdade, ele tem duas funções em língua portuguesa, assim como o muito. Ele pode ser advérbio. Quando ele é advérbio, ele não varia. Ou seja, ele é bastante. Ele não tem S. Nunca. Quando ele é pronome indefinido, ele vai para o plural. Então, eu tenho aqui a palavra bastante. Bastante, quando é advérbio, quando indica intensidade, e tem o bastante, quando indica quantidade. Quando ele indicar quantidade, ele pode ir para o plural. Varia, vou colocar assim, varia. Ele varia para o plural. Quando ele indica intensidade, ele não varia. Então, bastante quando indica intensidade não varia. Se eu digo assim, Luiz Henrique, eu estou bastante triste. Não é a intensidade da minha tristeza? Se é intensidade, não varia. Então, se eu disser assim, nós estamos bastante tristes. Eu posso colocar um sujeito no plural, nós. De todo jeito, ele não muda, porque ele está indicando uma intensidade e não quantidade. Agora, se você disser assim, professora, eu vou ao centro comprar bastante cartolina. Errado. Bastantes cartolinas. Por quê? Porque você não vai comprar uma só, você vai comprar várias. Então, observe que aqui você está mexendo com quantidade. Sempre que você mexer em quantidade, você está usando um pronome indefinido. E se está usando o pronome indefinido, não é advérbio, porque a única coisa que não varia é o advérbio.
Então, basicamente, a diferença é essa. Sempre tenta observar se estou falando de quantidade ou de intensidade. Se eu disser, eu tenho bastantes sentimentos por ti. Eu estou falando da quantidade de sentimentos. Então, é bastantes sentimentos. Vai concordar com a palavra. Se fosse só um sentimento, tudo bem. Eu tenho bastante sentimento por ti. Ele continuaria no singular, porque vai concordar com a palavra sentimento. Entendeu, Henrique? Se não entendeu, eu reexplico. Sim, deixa eu apagar aqui. Sim, em relação ao que eu tinha perguntado, se era se toque ou toque-se. Toque-se. Fica estranho, mas é o correto. Então, nem tudo que é correto é bonito. Às vezes é estranho, porque nós não temos o hábito de usar. Simplesmente por isso. Então, toque-se é o correto. Porque quando eu vou escrever um texto para alguém, alguma amiga, mãe, sei lá, parente, qualquer pessoa, e eu coloco amo-te. Por que eu coloquei amo-te? Porque normalmente eu escrevo, quando chega no final eu coloco um ponto, aí aqui tem o que eu já tinha dito, tal, já disse um monte de coisa, coloco um ponto, coloco amo-te. Por que eu coloquei amo-te e não te amo? Porque o ti é um pronome átono e ele não pode iniciar sentença. E depois do ponto já está iniciando. Depois da vírgula também, gente. Então, nem depois de ponto, nem depois de vírgula e nem início de sentença. Em nenhuma dessas ocasiões pode ser usado o pronome oblíquo átono. Então, ou eu coloco assim, amo-te, ou eu coloco eu te amo. Por que com o eu é permitido? Porque o eu é outro pronome. E não tem regra nenhuma que diga que não pode colocar. Eu não disse a vocês que a nossa língua é proclítica? Então, em sua maioria, vai acontecer a próclise. Aqui acontece a próclise tranquilamente. O que eu não posso é se eu tirar o eu, omitir o eu e colocar te amo. Aí tem que colocar amo-te. Amo-te. Então, lógico que eu esses dias estava conversando com a minha tia e ela falou não sei o que foi, eu não lembro qual foi. E era para dizer, diga-me. Era para dizer algo assim, diga-me. Eu sei que tem um negócio para te contar, era para dizer, diga-me. Só que, poxa, eu tô falando com a minha tia, eu fui criada com ela o tempo inteiro. Ela é jovem e tudo, mas eu fui criada com ela desde pequeno, tem um grau de intimidade muito grande. Eu não ia falar, diga-me. Eu mandei, me diga aí. Por que eu mandei me diga aí? Porque eu tenho uma proximidade com ela e eu sei que o correto é diga-me. Mas eu disse me diga porque eu estava em um ambiente coloquial, eu estava numa linguagem coloquial. Então, o que eu quero que vocês façam não é mudar a forma de falar com todo mundo. É que vocês saibam o que é certo, o que é errado, o que é adequado e o que é inadequado a se usar. Em uma redação do Enem, por exemplo, daqui a 2, 3 anos vocês vão fazer o Enem, chegar lá numa redação, vocês não vão começar com pronome átono. Vocês vão sempre começar com o verbo, hífen, pronome e o pronome depois. Lembrando que tem algumas regras que vocês vão ver também um pouquinho mais à frente, que é tipo assim, ó. Vou. Eita, você já dançou aquela música? Vou dançar ela. Isso é permitido, gente, em língua portuguesa? Vou dançar ela? Não, deveria ser vou dançá-la. Vou dançá-la. Vou dançá-la. Observe, aí vem as regrinhas de como é que eu construo esse verbo junto com o pronome, ó. Vou dançar lá. O que é que acontece? Sempre que eu tiver, deixa eu dar uma dica para vocês, não é nem a hora de dar essa dica, mas eu vou dar, que para a dica não tem hora. Sempre que eu tiver, gente, verbos terminados em R, em S e em Z, corto essas letras
Corto essas letras. E o pronome, vou colocar assim. E o pronome oblíquo vira lo, lá e seus plurais. O que é isso que eu fiz aqui, ó? Eu tenho um verbo, um exemplo aqui. Eu tenho o verbo faz. Faz ela. Ah, mas ela faz ela todo dia. Atividade, digamos. Minha gente, vocês não estão fazendo atividade. Ah, ela faz ela todo dia. Faz ela, faz ela. Olha que pronúncia, gente. Nós temos uma área em língua portuguesa chamada de prosódia. Prosódia é uma área que se preocupa com a pronúncia das palavras. Então, muitas palavras são modificadas as regras por conta da pronúncia. Fica uma pronúncia estranha. Então, faz ela. É faz ela, hein? Faz ela. Fazê-la. Fazê-la. Aí eu posso colocar fazê-la. Observe que o ela vira lá, ó. Ou você pode simplesmente colocar assim, ó. Já viram isso, gente? Fala. Não. É a mesma coisa de fazer ela. Fala. Oxi. Eu fiz, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Eu fiz, colocar em um contexto. Um artigo ontem. Eu fiz um artigo ontem. Como é que agora eu coloco? Eu o fiz, eu posso colocar, se eu não quiser colocar artigo, substituir a palavra artigo, posso colocar eu o fiz, permitido, ou eu posso colocar eu filo. Gente, isso existe. Nos livros de Machado de Assis tem muito. Mas por quê? Porque minha regrinha diz que eu tenho que tirar a terminação e acrescentar o logo. Filo, falo, fala. Isso existe? Não é só do verbo falar. Não é do verbo filar. Se fosse do verbo filar, eu tiraria o hífen, ficaria filo mesmo. Mas aqui, ó, é fiz o. Fiz ele. Outro exemplo, o verbo amar. Amarela. Vira como? Amá-la. E acrescenta o acento, gente. No A, o agudo. No E, o circunflexo. Então, amá-la. Eu tiro o R, o ela vira lá. Eu tiro o R e o ela vira lá. Amá-la. Vou cantar ela. Vou cantá-la. Vou buscar ela. Vou buscá-la. Muita gente faz até assim. Ó, eu já vi muita gente fazer isso. Amá-la. Amá-la é o nome de alguém, de algum animal, sei lá. Mas amá-la não é do verbo amar. Tem isso daqui, ó. Amá-la junto não existe. E tem gente que ainda faz assim, que é o mais comum. Aqui, pelo menos, colocou a ênclise, usou a ênclise corretamente, só esqueceu do acento. Por que a gente tem acento? Isso fica com som de amá-la, sem acento? Porque eu leio isso aqui, ama, ama-la, ama-la. Para mim, isso aqui é ama-la. Ó, ama-la, ama-la. Mas se eu colocar um acento aqui, vira amá-la, amá-la. Então, ama-la, amá-la. Observem, ó, o acento é justamente para mudar esse som. Então, essa aqui é a regrinha que mais à frente vocês vão ver. Ainda acho que até o final do mês vocês veem. Eu explico melhor. Então, vamos continuar. Usa-se a ênclise. Deixa eu ver a hora. Usa-se a ênclise quando os períodos eles são iniciados por verbos e exigem pronomes oblíquos. Então, eu não posso começar com pronome. Já sabem disso, regrinha mais básica da ênclise. Nas orações imperativas afirmativas, aprenda a contentar-se. Aprenda, não aprenda a se contentar.
Aprenda a contentar-se. É imperativo afirmativa, gente. Então, quando você está dando uma ordem para alguém e tem algum pronome no meio, o pronome ele deve ser jogado para depois do verbo. Aí nós diríamos aqui, aprenda a se amar, aprenda a amar-se. Porque a regra diz que frase imperativa joga o pronome para depois do verbo. Junto do infinitivo não flexionado, precedido da preposição a. Comprou a casa e começou a reformá-la. Então, observem que nós temos aqui o infinitivo, o uso do infinitivo, que é o reformar, ó. Reformar. Começou a, e nós temos aqui uma preposição a. Quem começa a algo, começa a fazer algo. Então, a reformá-la. Aí joga o lá para depois do verbo, que vira lá, perante a regra que eu disse. Eu achava, Maíla, mas não acho mais. Na verdade, toda a língua é chata por conta das regras, tem muita regra. Casos facultativos. Vamos lá. Os casos facultativos, gente, como o próprio nome diz, é casos que você pode usar ou não. Que fica a seu critério. Você pode usar a próclise, pode usar a ênclise, fica a seu critério. Casos optativos. Quando eu tenho um pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, eu uso se eu quiser. Eu sempre uso a próclise, mas aí vocês escolhem. Ela me insultou, ela insultou-me. Eu sempre uso a próclise porque é a que eu mais uso. A nossa língua é proclítica, é o que eu mais uso também. Então, quando eu tenho um pronome aqui, ó, como o ela, tanto faz o me chegar perto dele ou o me para depois do verbo. Isso é optativo. Diante de pronomes demonstrativos, que foi o que vocês estudaram na prova passada. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Diante desses pronomes, você coloca o pronome antes do verbo ou depois do verbo, se você quiser. Fica a seu critério. Aquele me chamou a atenção. Aquele chamou-me a atenção. O infinitivo precedido da preposição para, mesmo quando houver palavra que atraia o pronome. Então, mesmo quando eu tenho palavra que atraia o pronome, no caso, quando eu tenho uma preposição para, depois de um infinitivo, antes do infinitivo, quer dizer, eu uso se eu quiser. Olha aqui, não falei nada para não decepcioná-lo. Aí vocês podem dizer, professora, ou não. A senhora disse que a regra mais importante ou a mais comum de próclise é a que usa o pronome, a palavra negativa. Então, eu tenho um não aqui. Não era para o pronome ficar perto do não? Sim, era. Só que tem outra regra que desconstrói essa. Tem outra regra que diz, quando eu tenho um para, e em seguida eu tenho um verbo do infinitivo, eu uso se eu quiser. Então, tanto faz eu dizer não falei nada para não o decepcionar ou para não decepcioná-lo. O para, ele ajuda você a jogar o pronome ou para depois ou trazê-lo para antes do verbo. Usa-se a mesóclise. Gente, olha a quantidade de regra de mesóclise. Muitas, não é? Uma só. Gente, a mesóclise, como eu disse, ela é bem pouco usual em língua portuguesa. Em outras línguas como o espanhol não, o português de Portugal. Outras línguas, na verdade, em outra modalidade da nossa língua, ela é usada. Ela é mais usada um pouco. Mas aí muitas vezes eu dizia antes, bem assim, os portugueses falam bem correto. Eu dizia assim quando eu era mais nova. Só que para eles eles não falam a linguagem culta. O jeito que eles falam, quando eles falam falou-me, não é que eles estão usando de acordo com a linguagem culta. Para eles ali é bem popular. Para eles é bem popular. Então tem coisas que usamos, palavras que usamos que eles não usam e vice-versa. São modalidades da língua. Somente diante de verbos do futuro do presente e pretérito e futuro do pretérito. Gente,
Futuro do presente e futuro do pretérito são aqueles que, deixa eu relembrar, o futuro, ele tem dois tipos. O do presente é aquele que indica que uma ação vai ocorrer de verdade no futuro. E o do pretérito, que depende de uma ação do passado para ocorrer. Então, exemplo, eu te encontraria. Eu te encontraria. Eu te amaria. Colocar assim. Eu te amaria, mas você não quis. Temos aqui a frase. Primeiro, nós temos aqui nessa frase, pronome oblíquo ti. Nós temos aqui o pronome oblíquo ti, ó. Gente, esse verbo está em que tempo? Presente, pretérito ou futuro? Amaria. Você já amou? Futuro. Futuro. Passado. Parece passado. Futuro, Eu sabia futuro. que alguém ia dizer passado, porque parece muito passado. Por muitos anos eu confundi também. Só que observe, amaria, você já chegou a amar? Você amou? Passado não é o que passou? Você amou? Você não amou. Você amaria se alguma coisa acontecesse no passado. Então, é alguma coisa que você não fez. Essa ação aqui, gente, de amar, você ainda não teve. Você não fez essa ação. Então, se eu tenho um verbo aqui que está ó, no futuro do pretérito, terminaria. O correto é eu amar. Aí eu escrevo o verbo, coloco o hífen, escrevo o pronome e coloco o que resta. Então, gente, o que é que eu faço com a mesóclise? Eu quebro esse verbo no meio. Eita, cortei errado. Aqui. Eu corto esse verbo aqui, ó. Pego o verbo amar. Depois do verbo amar, coloco o hífen e coloco o pronome e depois coloco o restante. Então, eu amar-te-ia, ou amar-te-ia mais, ou fazer-te-ia, amar-me-ia. Observem como é estranho. É estranho, mas é o correto. Então, aqui, encontrar-te-ei na reunião. Esse encontrar-te-ei, qual é o verbo? O verbo era qual? Estava no tempo futuro do presente. Mas como é que ele era? Quando eu tiro o ti, junte. Gente, tira o ti. Eu te encontrei na reunião. Eu te... Observe se eu encontrei. Pega o ei e junte ao encontrar. Vira encontrei ou encontrarei? Encontrarei. Encontrarei. Porque, Henrique, se você colocar encontrei, é passado. E a mesóclise, ela não acontece com verbos no passado. Ela acontece somente com verbos do futuro. E só no futuro... Só não, só existem dois. No futuro do presente e no futuro do pretérito. Então, encontrarei na reunião. Te encontrarei na reunião. Encontrarei-te na reunião. Só que o ideal é encontrar-te, porque eu tenho um verbo no futuro do presente. Ouvi-lo-á amanhã pela manhã. Ouvi-lo-á, qual é o verbo? Ouvia. É o do verbo ouvir. Só que como é que ele estava antes de ficar na mesóclise? Ouvia. Ouvir é passado, tem que estar no futuro, ó, lembrando, para ele conseguir estar na mesóclise. Eu te ouço amanhã pela manhã. Ouço presente. Ouvir, ouvirá. Ouvirá, ouviria, tem que estar no futuro. Ouvirá ele
amanhã. Ouvirá ele amanhã. Ouvi-lo-á. Aí você pode dizer, professora, por que não fez o que a senhora disse aqui? Bota o hífen, o ele vira ló, ouvir-lo-á. Ouvir-lo-á. Nesse caso, ele perde o R. Ouvi-lo-á. Por uma questão fonética mesmo, de pronúncia. Ouvi-lo-á. Ouvi-lo-á amanhã. Ouvi-lo-á ele amanhã pela manhã. Ele não, né? Ou ele tira. Ouvi-lo-á pela manhã.